Oi, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é terça-feira, 20 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Pablo Marçal torna-se réu. Justiça considera que ele colocou 32 pessoas em risco no Pico dos Marins. Violência em Jacareí. Motorista de aplicativo é agredida por negar corrida a passageiro com bebida alcoólica. Amor em forma de bicho. Pesquisa revela que ter pet pode trazer uma felicidade equivalente a ganhar dinheiro. Você tem bicho de estimação em casa? Manda foto para o nosso WhatsApp e participe do jornal. A gente abre essa edição falando sobre um furto a uma igreja. O caso foi em Tremembé e é a Beatriz Plasta quem traz as informações ao vivo sobre esse assunto. Bia, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH+ Notícias. Esse caso aconteceu em uma igreja que fica no bairro Flor do Vale. Aconteceu na madrugada do último domingo e quando, segundo as informações ali do registro, do boletim de ocorrência, quando o responsável pela igreja chegou no local no dia seguinte, percebeu a porta dos fundos um pouco entreaberta ali, com alguns arranhões, um pouco ali também arrombada, porque eles invadiram a igreja, e ele percebeu também a falta de alguns equipamentos no salão. Alguns instrumentos musicais foram furtados, também fios de cobres, ventiladores e equipamentos que eles utilizam durante ali as pregações, as missas, microfones e também caixas de som. Eles ainda não avaliaram o quanto de prejuízo eles tiveram, mas essa ocorrência foi registrada e está sendo investigada pela Polícia Civil de Tremembé, só que até agora ninguém foi preso. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações, viu? Até já, daqui a pouco a Beatriz Plasta volta com outro assunto que está dando o que falar hoje. De São Sebastião vem um caso que chama muita atenção. E chama atenção porque quem está na mira da polícia é um homem que foi preso depois de agredir as filhas, é mole? A Letícia Keller é quem traz as informações sobre esse assunto. Oi, Marcela. Este caso aconteceu hoje pela manhã. Segundo informações do boletim de ocorrência, a adolescente de apenas 15 anos chegou à escola contando para a direção que ela tinha sido agredida pelo próprio pai. A direção da escola então resolveu chamar a polícia. Para a polícia, ela contou que ela e a irmã mais velha tinham sido agredidas durante a madrugada. A polícia então foi até a casa da família e lá encontraram o pai visivelmente alterado. Ele foi preso em flagrante. As meninas foram levadas para atendimento médico e o caso foi registrado como violência doméstica. Letícia Keller, de São José dos Campos, para o TH+ Notícias. Difícil, né? O pai, que era para proteger, para dar carinho, agredir as meninas a ponto delas terem que pedir socorro na escola. Tem que ser investigado tudo certinho. De Jacareí vem um outro caso de agressão. Uma motorista de aplicativo foi agredida por um passageiro que queria entrar no carro com bebida alcoólica. A gente tem imagens da agressão e a gente conversou com a motorista. Esse chute atingiu em cheio a motorista de app Ellen Bueno, de Jacareí. O agressor é esse homem de calça jeans e com um copo de bebida na mão. Ele estava acompanhado por uma mulher que teria chamado a viagem no Jardim Bandeira Branca, em Jacareí. Eu vim até aqui. Aqui é um bairro nobre. Eu sempre tomo cuidado com relação a isso, de onde eu vou, qual horário, enfim. Eram 6 horas da tarde, o local foi exatamente aqui. Eu parei o carro e aí o nome da passageira era Bianca. Eu vim buscar a passageira Bianca. Veio ela primeiro, ela entrou no carro, e com mochila, enfim. Logo em seguida veio o rapaz, eu nem sabia que o rapaz estava com ela. Na hora que ele abriu a porta que eu fui saber que ele estava com ela. Ele foi entrando com os 2 copões, aqueles copões de vodka, energético. E aí eu falei assim, nossa, não pode beber aqui dentro porque você vai derrubar. E aí ele falou, não, eu vou. E aí falou assim, vai, desse jeito pra mim. Aí a partir desse momento eu olhei pra trás e falei assim, olha,
Eu não vou porque você vai derrubar. Ele falou assim, você tá na maldade. Aí na hora que ele falou que era para eu provar, eu saí do carro. Aí eu falei assim, eu vou cancelar, tá bom? A partir daí, a conversa se transformou em discussão e, pior, em agressão física. Ele começa a me chamar de tudo que é nome. Ele me mandou ir para aquele lugar, xingou a minha mãe, me chamou de nóia, disse que me chamou de desgraçada. Tudo que é nome. Quando ele me mandou para aquele lugar, eu mandei ele ir, aí ele veio e me deu um chute aqui no peito. Tenho 10.611 corridas hoje, na data de hoje. Nunca aconteceu. Quer dizer, 10.610 nunca aconteceu, né? A motorista de app contou que chamou a polícia, mas que ninguém apareceu. Ele me falou que eles não viriam e que era para eu pegar uma testemunha e ir lá na delegacia fazer o BO lá. Ou eu poderia fazer online. E aí eu liguei na GCM e a GCM me falou a mesma coisa. A Uber disse que lamenta o ocorrido e que considera inaceitável o uso de violência. Tanto que a conta que solicitou a viagem foi desativada assim que a empresa tomou conhecimento dos fatos. Nós também questionamos a Polícia Militar, mas até agora ninguém nos retornou. A Guarda Civil Municipal afirmou que não houve registro de chamado via 153 para o atendimento dessa ocorrência. A gente volta a chamar agora a participação ao vivo da Beatriz Plaça. A Bia fala da decisão da Justiça de tornar Pablo Marçal réu depois de um episódio no Pico dos Marins em 2022. Beatriz Plaça, então, volta ao vivo a conversar com a gente aqui no TH+. Oi, Bia, bem-vinda de volta. Oi, Marcela, boa noite de novo para você e para todo mundo. É isso, a Justiça aceitou hoje, então, a denúncia do Ministério Público contra o influenciador e político. Ele virou réu por ter colocado em risco a vida de 32 pessoas durante uma expedição no Pico dos Marins, que fica aqui em Piquete. No despacho, a juíza afirmou que todo o inquérito da polícia contém elementos suficientes aí para prosseguir com a ação penal. Ainda segundo o Ministério Público, o Marçal desconsiderou alertas climáticos e orientações de guias locais e mesmo assim decidiu continuar. Ele dizia que o objetivo dessa expedição era mostrar a importância para os participantes de correr riscos para vencer na vida. 32 pessoas acompanharam o Marçal na montanha, uma parte do grupo não foi, mas esse grupo de 32 pessoas enfrentou aí ventos de até 100 km por hora e também chuvas muito intensas, o que colocou aí em risco a vida dos participantes. Eles ficaram presos e acabaram tendo que ser removidos de lá pelo Corpo de Bombeiros. Por isso também que gerou uma polêmica gigante nas redes sociais, porque, claro, a vida deles estava em risco. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Pablo Marçal e eles disseram que a decisão segue o ritmo processual, já que um acordo anterior não foi aceito. Eles disseram ainda que não há qualquer prova que aponte o Marçal como o organizador ou responsável pelo evento. Eles disseram que tudo indica que se tratava de uma caminhada entre amigos sem qualquer organização formal. A assessoria encerrou essa nota dizendo que confia na justiça e que fica na expectativa de uma decisão imparcial. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Bia, obrigada pelas informações. Boa noite. Traficantes tentaram enganar a polícia e quem também passava por uma praça em Pindamonhangaba. Olha só até onde vai a criatividade desses criminosos. A Polícia Civil chegou nessas 3 pessoas a partir de uma denúncia anônima. Bom, o curioso é isso, eles se passavam por pessoas em situação de rua e foi assim que eles conseguiram montar uma barraca na Praça dos Ferroviários, em Pindamonhangaba, para fazer a venda dessas substâncias ilegais. Bom, o pessoal que passava por ali no dia a dia reparava nessa movimentação estranha e aí eles fizeram uma denúncia anônima para a polícia. A polícia foi até o local e aí lá eles entraram na barraca, conversaram com essas pessoas, com esses suspeitos, e aí dentro da barraca eles encontraram tudo isso descrito nas denúncias. Tinha porções de drogas, tinha celulares,
tinha documentação de outras pessoas, tinha também dinheiro vivo em espécie que comprovava ali a comercialização dessas substâncias ilegais. Bom, todo esse material foi apreendido e esses 3 foram levados presos pela Polícia Civil. É uma situação complicada que gera essa sensação de insegurança em Pindamonhangaba. Leonardo Lobo para o TH Mais Notícias. Quem também foi preso foi o suspeito de ter matado um homem e baleado outro em Cachoeira Paulista. O Pedro Coralha tem mais informações sobre esse assunto. No bairro da Rocinha, em Guaratinguetá, um homem de 24 anos foi preso após a Polícia Civil cumprir o mandado de prisão preventiva. Ele seria o principal acusado de ter matado um homem no dia 12 de maio em Cachoeira Paulista, em um sítio. Tudo se tratou de uma reunião envolvendo o proprietário do sítio, o acusado de cometer o crime e também o caseiro. Essa reunião foi feita porque havia ali uma negociação de imóveis na cidade. Segundo a esposa da vítima, o principal suspeito de ter matado o seu esposo teria feito uma ação relacionada à venda de imóveis com o que teve um prejuízo superior a R$300 mil. Então, toda essa reunião foi feita para tentar resolucionar esses problemas, porém, foi mais uma emboscada, já que esse homem de 24 anos que foi preso em Guaratinguetá foi até o local, efetuou disparos de arma de fogo, matando o dono do sítio e ferindo gravemente o caseiro de 31 anos. O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, já que um homem foi morto e outro gravemente ferido. O caso agora foi registrado e o homem segue à disposição da Justiça. Pedro Coralha para TH+, SBT. 6h42, vamos abrir espaço para as mensagens que vocês estão mandando para a gente. Vamos lá, quem foi o primeiro? Primeira, Maria do Carmo. Oi, Marcela, parabéns pelo programa. Deus te abençoe, amém, Maria do Carmo, obrigada. Um beijo para você. Giovana falou, esses são meus pets, a Izzy Maria e o Thor e o Steve Nash. É isso mesmo? 3 cachorrinhos, amei, Giovana. Um beijo para vocês. Boa noite, Marcela, esse é meu filho, o Neguinho. Ah, que belezinha, falou o Luciano de São Bento do Sapucaí. Claudemir de Pinda, saudades da Amora, agora temos o Benjamin e mandou foto, essa foto e uma outra foto também. Se você está ligando a televisão agora e falou assim, mas por que eles estão mandando foto de cachorro? Seguinte, eu perguntei se vocês aí de casa tinham pet, tinham bichinhos de estimação em casa. Porque uma pesquisa apontou que quem tem pet em casa tem uma felicidade equivalente à felicidade de receber uma bela quantia em dinheiro. Você concorda com isso? Será que é assim mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar essa matéria. Enquanto isso, se você quiser mandar a foto do seu bestinho, fica à vontade para participar do nosso jornal. No próximo bloco, tem 2 assuntos que a gente vai tratar e que eu também quero a sua participação. Um é sobre a declaração do imposto de renda. Não sei se você se deu conta, mas o prazo final termina em 10 dias. Você tem dúvida sobre esse assunto? Aproveita porque vai ter convidado aqui no estúdio para responder, quem sabe, a sua dúvida sobre esse assunto. E no próximo bloco também, a gente vai falar sobre uma decisão do MEC que fala sobre o impedimento, a restrição de cursos à distância, de alguns tipos de cursos. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O nosso WhatsApp é o 99752-4005. 6h43, volto já. Hoje, 9h05 da noite. Nem eu, que sou o maior peste desse colégio, ia fazer o que o Moisés tá fazendo agora. Esse comportamento é estranho. Vai parar com isso agora! Fica difícil entender o que tá acontecendo. A gente não devia falar com a Dalete? Com certeza ela sabe de alguma coisa. Eu também acho. E parece que as consequências vão chegar. Dalete, misericórdia! Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Beto, tudo bom aí? Tudo bom. Agora, bom mesmo? Você já sabe, né? O Hospital de Clínica Sul foi reformado e o Hospital Municipal está sendo ampliado, sem falar no novo AME com mais consultas e exames. E a nova maternidade que vem aí para as mamães e os bebês.
É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. No quarto sorteio, 300 mil reais. No quarto sorteio, 300 mil reais. 300 mil reais. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 300 mil reais. Compre já o seu. Me dá um balicato que essa semana eu ganho os 300 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 300 mil reais. Compre já o seu. Valicap é regional, hein? Abbraccio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abbraccio Center Valley Shopping, Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abbraccio. Hoje, após Cine Espetacular. Nosso convidado gravou os maiores hits do rock e da música brasileira nas últimas décadas. Di Ferreiro! Uma vez leram sua mão, você era criança? Quando eu tinha uns 6, 7 anos, o cara leu minha mão e falou, olha, você vai ser um cara que vai mexer com multidões e tal. Eu acreditei. Entre razões e emoções, a saída é fazer de noite. Eu não sei se você se deu conta, mas em 10 dias termina o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Eu sei que na correria a gente muitas vezes acaba deixando passar certas datas, mas eu estou aqui para te lembrar e para te ajudar com informações. Por isso eu trouxe o Thiago Blois, que é contador, para participar ao vivo do TH Mais Notícias e ajudar a gente nessa questão que é tão importante e que gera sempre tantas dúvidas. Thiago, bem-vindo, tudo bem? Marcela, tudo bem? Boa noite. Boa Obrigado. noite. Obrigada a você pela participação. Thiago, 10 dias passam assim, né? Se a gente não se der conta, a gente perde o prazo real. E isso é um transtorno depois, certo? O que pode acontecer caso as pessoas não entreguem nesse prazo de 10 dias? Caso a pessoa seja um contribuinte obrigado, né, a efetuar a entrega do imposto de renda e não fizer isso nessa reta final, nesse prazo de 10 dias, ela pode estar sujeita à multa, né? Então, ali, além das penalidades, né, a multa varia num percentual de acordo com aquilo que ela está obrigada a declarar. Então, é importante que o contribuinte fique atento a isso. Tem muita gente que vai vendo que o prazo está acabando e vai se desesperando porque não achou tal documento, porque não pegou a tal declaração, não sabe onde guardou o informe de rendimento da empresa. Se tiver algum documento faltando, mesmo assim, entrega ou espera pegar toda a documentação dentro dos 10 dias e fazer a declaração de uma vez só? É importante o contribuinte ter análise, né, de quais são esses documentos que faltam para ele. Hoje, com a questão digital, ele tem acesso, né, aos bancos, aplicativos, muita coisa ali, até na declaração pré-preenchida, né, que a própria Receita fornece através ali do programa, ele já consegue ter essa facilidade de medir ali, né, se ele espera mais um pouco até ele conseguir esse documento ou efetua a declaração, procurando depois em prazo retificar, né? Qual que é, da sua experiência, qual que é o erro mais comum que o contribuinte acaba cometendo, muitas vezes até por falta de informação, e aí às vezes caindo na malha fina ou tendo algum tipo de problema por erro no preenchimento? É muito comum, né, os casos de malha fina da região, principalmente nossa aqui, omissão de algum rendimento, né, que o contribuinte ou esqueceu, ou por muitas vezes as despesas dedutíveis, né? Então ali são as despesas médicas, algum recibo, alguma nota fiscal que ele declarou ali de forma incorreta ou que ele não salvou o documento e a Receita, no cálculo ali, né, da restituição ou do valor a pagar, isso acaba fazendo a diferença. Queria te fazer uma pergunta, Thiago. Tem muita gente que fala o seguinte, eu declarei logo no comecinho, quando abriu o prazo, né, para declarar, e a minha restituição não chega nunca, fui lá para o último lote. Qual que é o critério para receber esse pagamento da restituição, caso a pessoa tenha direito? Então, a Receita geralmente trabalha com a restituição em 5 lotes, né? Mas existe uma regra ali de prioridades. Então, primeiro os idosos acima de 80 anos, depois entra a faixa dos idosos de 60, pessoas com doenças ou moléstias graves
E depois, aqueles que optaram pela restituição via Pix. Então, existe essa ordem de prioridade, né? E, lógico, primeiro, depois desses que são os prioritários, aqueles que efetuaram a entrega primeiro. Qual que é o valor mínimo para que as pessoas comecem a declarar? Acima de 33 mil de rendimento tributável, né? E aí a pessoa tem que avaliar também outras regras quanto ao patrimônio, quantidade de bens, né? Isso vai variar de acordo com o que o contribuinte tem na sua declaração. Vamos dar uma olhadinha, que chegou pergunta de telespectador, vamos ver se a gente consegue ajudar. O Wanderson, que pergunta o seguinte: boa noite, a declaração desse ano é sobre a renda do ano passado, certo? Então, estamos em 2025, é sobre os rendimentos de 2024. É isso mesmo, segundo pergunta o Wanderson? Isso mesmo, é uma dúvida até bastante comum, né? Porque a gente costuma falar sobre o imposto de renda 2025, mas ele se refere ao ano base 2024. Então tem que pegar todos, se a pessoa mudou de emprego agora, começou a ter um gasto, comprou um imóvel esse ano, não é nessa declaração que entra, guarda essa informação para a declaração do ano que vem. Isso, ela vai guardar essas informações para a declaração do imposto de renda do ano que vem. Muito bem. Tiago, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. É sempre bom que quando a gente consegue tirar dúvidas sobre um assunto tão importante, né? Obrigada, viu? Boa noite para você. Igualmente. Obrigada. Noite. Tem um outro assunto super importante, vocês sabem que eu adoro, que é educação, que é mercado de trabalho. Não sei se todo mundo viu, mas o Ministério da Educação proibiu que 5 cursos de graduação, entre eles medicina e direito, sejam oferecidos na modalidade à distância. As instituições de ensino terão até 2 anos para se adaptar. Enquanto você assiste a essa matéria, me conta o que você acha sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Debruçada no caderno pelo 2º ano seguido, Isabelle vai prestar mais uma vez vestibular para medicina. Para ela, a nova política de educação à distância chegou em boa hora. Presencial não é que acaba aprendendo mais, mas eu acho que tem o contato com o professor, eu acho que é super diferente do contato pela plataforma. Além da medicina, os cursos de odontologia, direito, enfermagem e psicologia deverão ser oferecidos exclusivamente de forma presencial, segundo o decreto assinado nesta segunda-feira pelo presidente Lula. As novas regras buscam regular as modalidades de graduação oferecidas pelas instituições de ensino superior, depois do crescimento desenfreado dos cursos online. Em 5 anos, houve um aumento de 232%. Assegurem a qualidade do ensino superior, eles de fato viabilizem o acesso dos estudantes, sobretudo dos estudantes de menor renda, ao ensino superior e que possam facilitar, inclusive, a formação para o país, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Com as mudanças, nenhum curso poderá ser 100% à distância. O novo formato exige que, no mínimo, 20% da carga horária seja cumprida de forma presencial ou com aulas online transmitidas ao vivo, para que possa haver interação entre aluno e professor. E as provas devem ser feitas na sala de aula. Haverá também uma nova modalidade chamada de semipresencial, em que metade das aulas pode ser online, sendo que 20% deverão ser transmitidas em tempo real. Em relação aos cursos presenciais, o limite de 40% da carga horária online passará para 30%. Todos os alunos matriculados hoje que estão nos cursos, vamos garantir a conclusão dos seus cursos no modelo atual, né? E, repito, todas as instituições terão 2 anos para fazer o processo de transição. As mudanças são válidas apenas para cursos de graduação. Portarias serão divulgadas de transição deste modelo anterior para o novo modelo. O semestre irá se pronunciar e sugerir também mudanças para que ninguém seja prejudicado. O que os estudantes esperam é que possam sair bem preparados para o mercado de trabalho. Eu me imagino bem instruída, capacitada para colaborar de alguma maneira com o que eu escolhi fazer, que é o que eu acho que todo mundo quer fazer quando escolhe um curso, uma boa capacitação e boas pessoas para instruir ao longo do percurso. Sem dúvida. Muito se fala sobre a inteligência artificial, né? Que é a nova ajuda para o mundo inteiro. Você usa a IA no seu dia a dia? Eu te pergunto isso porque uma pesquisa mostrou que 70% dos universitários usam IA no dia a dia. E a pergunta que fica é, será que isso mais ajuda ou mais atrapalha?
Basta uma pergunta para um universo de informações e possibilidades. A inteligência artificial já faz parte da realidade há quase 3 anos. E é claro que na sala de aula não poderia ficar de fora. A IA é acessada diariamente por estudantes e universitários. Eu diria com bastante frequência, sim, até porque ela acaba sendo uma ferramenta, principalmente para nortear o que é prioridade, o que muitas vezes não é. Então, às vezes eu tenho uma atividade que é, sei lá, algo totalmente desconhecido, ela já norteia para que, no mínimo, uma otimização de tempo ocorra, sabe? Inteligência artificial eu utilizo com uma certa frequência, até trabalho, utilizando nos projetos que desenvolvo, né? Ela tem sido uma ferramenta que auxiliou muito na produtividade, tem se utilizado muito no ambiente também de trabalho, não só nos estudos, né? Ela está cada vez mais integrada. Então, acredito que cada vez mais vai ser uma ferramenta que vai vir para facilitar determinadas atividades que são corriqueiras, né? Para a Larissa, que é engenheira de dados e está no 6º semestre da faculdade, a inteligência artificial ajuda sim, mas ainda precisa ser usada com cautela. Tem que ter um limite. Aqui na tecnologia a gente acaba usando bastante como se fosse um auxiliar nosso, mas a gente tem que estar sempre conferindo, né, o que ele está indicando, o que ele está falando ali pra gente, porque, querendo ou não, ele precisa de um auxílio para funcionar bem. As informações são rápidas e a resposta logo aparece na tela. Resolver um problema pela inteligência artificial parece ser muito fácil. Por isso, estudantes e universitários precisam ter consciência na hora de utilizar esse recurso. O Valmir dá aula nessa universidade para uma turma que já está bem acostumada com a tecnologia. Por isso, sempre orienta os alunos quanto ao uso das IAs. Na visão dele, a inteligência deve ser uma colaboradora. Nós não tem como fugir. E nós orientamos a fazer uma utilização inteligente. A IA hoje ela é como se fosse vamos dizer, uma inteligência aumentada. A gente pode entender que é uma inteligência aumentada. A nossa inteligência aumentada por uma IA aumenta radicalmente a nossa produtividade, mas ela não vai gerar tudo pronto, né? Ela vai aumentar a sua produtividade. Mas a inteligência humana ainda é muito importante na adaptação, no ajuste daquele resultado final. Dados recentes da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior mostram que 71% dos estudantes do ensino superior aqui no Brasil utilizam ferramentas de IA com frequência, sendo que 29% fazem isso diariamente. O crescimento é expressivo em relação ao levantamento anterior, realizado em 2023, quando 53% dos alunos relataram uso contínuo. Para este especialista em inteligência artificial, o uso desse recurso pode ser uma ferramenta poderosa, quando usada com consciência. Ela é uma ferramenta, então é muito importante que a gente olhe para a inteligência artificial como uma ferramenta. É uma ferramenta que está disponível para principalmente para estudantes, para auxiliar muito nos estudos. E quando você fala de limite, para mim, o principal limite é a dependência. Nós não deveríamos terceirizar o nosso conhecimento, a nossa criatividade, o nosso pensamento para a inteligência artificial. Quem tem um conhecimento profundo sobre algo profundo, aí você fala, já dá para ver que não é tão usual quanto parece ser para esses assuntos assim, sabe? Ele é um apoio, não um substituto. Exatamente, é apoio e não substituto. Gostei dessa fala. Daqui a pouquinho tem o SBT Esportes Vale e o Lucas está finalizando o programa e a gente vai saber dele agora quais são os destaques de hoje. Marcela, boa noite para você. A gente já está aqui nos preparativos do SBT Esportes Vale. Sei que é um grande conhecido meu, João Krum, que está finalizando o espelho. E hoje tem jogo de Copa do Brasil, é o São Paulo em campo contra o Náutico, buscando a classificação. E além disso, a gente vai falar das eleições que estão para acontecer na CBF. Que bagunça, hein? E hoje, terça-feira, é dia do nosso querido Master, trazendo as dicas de saúde para os nossos telespectadores participarem. E além disso, Mar, tem prêmios. Alguém vai sair premiado, um prêmio muito bacana, daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale. Um beijo para você. Beijo, até já. Um beijo também para Maria Madalena, que mandou mensagem no meu Instagram falando assim: boa noite, Marcela, que rouquidão é essa? Se cuida, menina. Maria, obrigada. Eu juro que eu tô me cuidando. Mas esse tempo tá difícil, né? O que eu conheço de gente que ou tá rouco, ou tá gripado, lá em casa tá todo mundo derrubado. Eu ainda tô menos pior que todos eles, porque eu não tô com febre. Mas a voz, de fato, tá, ó, ladeira abaixo. Mas com a torcida de vocês, eu tenho fé
que eu vou entregar essa semana inteira de jornal, mesmo rouca. Espero que vocês torçam por mim. Obrigada pelo carinho, viu? Um beijo. Vamos ver, Francisco de Taubaté. Marcela, você tá rouca, toma um chá de gengibre. Se cuida, mulher, Deus te abençoe sempre. Você e sua família abençoada. Amém, Francisco, obrigada. Tá vendo? Tem os melhores telespectadores do mundo, participam do jornal, cuidam de mim, se preocupam. Muito obrigada pela preocupação de vocês. Estou tomando bastante água e vou, na sua dica, Francisco, vou comprar um chá de gengibre. Obrigada, viu? Rúbia falou o seguinte, minha neta Alice, com seus gatinhos Dolores e o Fantasma e o seu cãozinho Marcha. Que bonitinhos, os 4. Obrigada pela participação, Rúbia. Janice de Jacareí, essa é a Amora, aqui de Jacareí. Que linda, toda estilosa de lacinho. Obrigada, Janice, pela participação. Rafaela Siqueira, essa é a minha Nina. Sou apaixonada por ela. Dá para entender por quê. Olha que gracinha. Obrigada, Rafaela, um beijo para você. Tami de Roseira falou, boa noite. Essa é a nossa Zoe, vamos ver? Que bonitinha. Obrigada pela participação de vocês. O pessoal está mandando mensagem, porque eu falei que no próximo bloco a gente vai falar sobre uma matéria interessante que mostra que quem tem pet em casa, segundo uma pesquisa, tem uma satisfação equivalente a ganhar uma bela quantia em dinheiro. Você concorda com isso? Você acha que te faz tão bem a ponto de você ficar tão feliz em ganhar, sei lá, mais de 400 mil reais e de conviver com pet? Isso é o que diz uma pesquisa, tá bom? Será que sentimento dá pra gente colocar na balança de valor? Quero saber a sua opinião. E se você quiser mostrar uma fotinha do seu pet, ainda dá tempo, tá bom? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Recado importante. Tem algumas pessoas me procurando no Instagram, mandando foto por lá. Não consigo mostrar essas fotos, tá bom, pessoal? Mandem as fotos dos pets de vocês pro nosso WhatsApp. Volto já. Hoje, após Cine Espetacular. Nosso convidado gravou os maiores hits do rock e da música brasileira nas últimas décadas. De Ferreiro! Uma vez leram sua mão, você era criança? Quando eu tinha uns 6, 7 anos, o cara leu minha mão e falou, olha, você vai ser um cara que vai mexer com multidões e tal. Eu acreditei. Entre razões e emoções, a saída é fazer De noite. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Toda atitude conta. Quando for pegar a estrada, faça a revisão do seu carro. Tenha sempre a documentação em dia. Esteja atento à sinalização. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. A gente sabe que a educação brasileira está no rumo certo quando vê que agora a Alice pode frequentar uma creche. Que a escola do Rodrigo tem uma quadra novinha para ele treinar. E que a Catarina conseguiu uma vaga na escola de tempo integral do lado de casa. Só em 2023, o governo federal concluiu 650 obras da educação. Algumas estavam paradas há anos. Isso é bom para todo mundo. Pela primeira vez, as crianças de Bagre, no Marajó, vão ter uma creche perto de casa. E com a retomada das obras, teremos outras 740 mil crianças e jovens, ocupando novas vagas em creches e escolas por todo o país.
Consulte as obras que já estão sendo retomadas em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo, por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola, porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele, ela teve sim que trabalhar. Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do Pé de Meia, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei assim, agora ela vai terminar os estudos dela. O Pé de Meia é muito bom. Para cada mês de aula, o governo federal vai depositar R$200 em minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. Eu já falei para ela, o estudo muda tudo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Se você gosta de mais sedução, mais treta. Para com isso. Me obriga. Mais drama ou mais emoção. Agora sim. Você vai adorar o Mais Séries. As melhores séries para curtir e maratonar quando e onde quiser. Venha comigo. Mais SBT. É streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Prepare o seu saque, porque vem aí a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Serão 3 dias de adrenalina, do dia 30 de maio a 1º de junho. São mais de R$15 mil em prêmios para profissionais e amadores. É esporte, é festa, é competição de alto nível com a sua galera. E não fique de fora. Inscreva-se agora na plataforma Let's Play e vem brilhar com a gente. Vem! Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz. Loja Casa do Fitness. Se Joga, Copag e Raposo Engenharia. Hoje, algumas cidades da nossa região ampliaram o público-alvo da vacinação contra a gripe. Uma delas foi Jacareí. Mais cedo, a Beatriz Plaça conversou com a secretária de saúde da cidade. É isso, hoje em Jacareí, então, teve ampliação da imunização contra a gripe. Vamos entender melhor com a secretária de saúde que já está aqui ao meu lado. Secretária, queria que você falasse um pouquinho sobre os motivos dessa ampliação. A cobertura aqui em Jacareí ainda está baixa? Sim, a gente tinha um objetivo de atingir 90% do público prioritário indicado pelo Ministério e a gente atingiu só 31%. Em decorrência disso, a gente resolveu ampliar. Acima de 6 meses de idade, qualquer pessoa pode se vacinar em todas as unidades de saúde, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Além disso, nós temos a preocupação porque está havendo queda de temperatura, variação de temperatura. Então, já há um número maior de pessoas procurando a UPA com o diagnóstico com sintomas respiratórios. E aí, assim, as pessoas têm que ter essa conscientização de se vacinar. Muita gente pensa, é só uma gripe, vai passar, mas tá perigoso, né? Sim, é perigoso, vem com sintomas bem fortes e assim, a vacina, ela não livra a pessoa da gripe. Porém, se tiver a gripe, os sintomas vêm mais leves. Então, evita uma internação, evita complicações respiratórias com o uso de antibiótico. Então, a vacina é o melhor caminho. E a gente falou da aplicação, né? Como é que funciona? É só a pessoa ir até o posto de saúde e tomar a dose? É rápido? Tem senha?
Então, varia conforme a demanda, né? Normalmente, as vacinas têm estado tranquila. Levar documento com foto, carteirinha de vacinação se tiver e solicitar a vacina contra a gripe. E aí, até quando vai a vacinação? Vocês esperam chegar neste 90%? Então, esperamos muito, né? O Ministério é que determina. Normalmente a gente faz todos os anos, enquanto a gente tem vacina disponível, a gente continua vacinando. E aí deixar uma mensagem para o pessoal realmente se conscientizar, porque esse ano não tá fácil, né? O pessoal não tá querendo se vacinar, né, doutora? Não, todo mundo está com resistência. A vacinação é o melhor caminho para evitar complicações respiratórias, evitar internações. A gente sabe o quanto a gente se desgasta com um familiar internado. Então é melhor tomar vacina que está ali disponível para toda a população do que enfrentar uma complicação mais tarde. Secretária, obrigada pelas informações e entrevista. Marcela, e olha só, outras cidades aqui da região do Vale do Paraíba também liberaram a vacinação. Taubaté, Caçapava, Guaratinguetá, também no litoral norte, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Eu volto com você no estúdio. Já há alguns dias a gente vem encontrando dias mais quentes, mais ensolarados, tempo seco, e a gente vem sofrendo, né? Eu não preciso nem dizer o quanto eu estou sofrendo. Amanhã pode ser que essa secura melhore, porque tem previsão de chuva. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas. A quarta-feira vai começar com aberturas de sol, mas à tarde o tempo muda. Em São José dos Campos, os termômetros marcam até 29 graus. 30 é a máxima prevista em Guaratinguetá. Em Ubatuba, o dia ficará com sol entre nuvens e 27 graus. Em Campos do Jordão, não há previsão de chuva e as temperaturas oscilam entre 12 e 22 graus. Deixa eu aproveitar esse restinho de voz que eu tenho para agradecer Camila Lute, porque Camila Lute, o que ela tem me apoiado nesse meu momento de rouquidão, ela grava textos que normalmente eu gravo, ela fica, amiga, você já tomou água? Isso faz toda a diferença, Cá. Um beijo, obrigada. Ela que gravou a previsão do tempo e os destaques do jornal, não sei se você reparou, mas não era a minha voz, era uma voz muito conhecida do nosso público, que é a voz de Camila Lute. Vamos para as mensagens? 7 horas e 12 minutos. Silene falou, esse é o nosso amor. O Ravi, ai que bonitinho, meu Deus. Adorei, lindo, parabéns. Val falou, boa noite, Marcela, amo você, se cuida. Obrigada, Val. Esses são meus 4 amores, Hércules, Zeus, Kiara e o Snow. Vamos ver? Olha, quanto bichinho bonitinho. Amei. Mais uma mensagem que é a do Daniel. Boa noite para você, Marcela, e para todos aí. Essa é minha cachorrinha, Julie. É muito sapeca, mas não tem dinheiro que pague a sua alegria. Abraços a todos. Vamos ver a Julie? Que bonitinha. Obrigada, Daniel. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Daniel falou que não tem dinheiro que pague, né? Tem muitas pessoas que concordam com isso mesmo. Até porque falar de pet, normalmente é falar de amor verdadeiro. Para muita gente, os animais de estimação são mais que companheiros, são integrantes da família e até ajudam na saúde emocional. E olha que interessante, uma pesquisa revelou que ter um pet pode trazer um nível de felicidade equivalente a ganhar R$450 mil por ano. Curioso isso, né? E é claro que a gente preparou uma reportagem sobre isso. Essa é a Marie, calma e carinhosa, adora um colo da tutora. Aqui, mais do que um bichinho de estimação, ela é considerada membro da família. Isso porque a Suzy perdeu o filho há 7 anos. Elas são minha vida, são meu mundo. Aí eu fiquei sozinha, e sozinha não, porque eu tenho elas, e elas que têm sido minha rocha. É cura o coração, quem tem coração amargurado, quem não tem amor no coração, Deus no céu e elas na terra. Além da Marie, a Suzy também é tutora da Melissa e da Princesa. Olha elas aí. Diferente da Marie, elas são mais ariscas e não gostam muito de carinho, mas também fazem parte da família e alegram a casa. É mais do que amor de filho. É mais do que amar um filho. Eu amo as minhas 3.
E esse sentimento de felicidade foi estudado. Uma pesquisa da revista Social Indicators Research identificou que ter um animal de estimação equivale à satisfação de receber R$400 mil por ano. Essa é uma métrica usada em uma pesquisa aplicando um preço implícito para coisas que não podem ter o valor calculado. Além disso, se compara a ser casado ou a encontrar amigos com frequência. Muitas vezes a gente ainda não sabe explicar exatamente como que o pet que auxilia nisso, mas a gente sabe que melhora. O principal é a criação de um vínculo, né? Então, todo psicólogo vai falar que o básico ali, né, para o tratamento de uma saúde mental, por exemplo, num processo de psicoterapia, é o vínculo que a gente estabelece. A Maria, assim como a Suzy, também tem os seus amores, e são muitos, viu? Isso porque, além de ser tutora, ela também é voluntária de uma ONG e entende o quanto os animais fazem bem e também precisam desse carinho. Maria, quando a gente fala sobre amor por animal, é impossível não olhar para a carinha deles e abrir um sorriso, né? Com certeza absoluta, tá? Eles têm um amor assim incondicional, né? É muita alegria, muito amor, é muita gratidão, porque a maioria vem da rua, né? E aí, quando as pessoas vêm até aqui querendo adotar um animalzinho, o que elas te falam? Que elas querem levar alegria para casa delas? Elas querem preencher algum espaço vazio? Sim. Elas falam que o animal, ele traz a alegria, né? Felicidade para casa. Então, muitas vezes, para fazer companhia para um outro animal que está triste, né? E pessoas que têm crianças também, né? O animal, ele dá a vida na casa, dá vida, né? Dá alegria. Essa relação, muitas vezes, ela vem acompanhada de muita projeção, né? Projeção, assim, no sentido de alguns aspectos, né? Que a gente projeta nos nossos amigos, nos nossos familiares, em outras pessoas do nosso convívio também, mas que está ganhando uma outra dimensão, né? E das minhas percepções, na maior parte das vezes, essa projeção ela é muito com nós mesmos, né? Principalmente adultos, né? Que têm animais de estimação. Então, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, elas acabam projetando no animal de estimação até coisas de cuidado com elas mesmas. E aí, tantos animaizinhos querendo também uma companhia, querendo também um lar, vale a pena, né? Para quem pode, para quem tem essa consciência também. Com certeza absoluta, né? O animal, ele traz, assim, uma felicidade muito grande para o ambiente, né? Para a casa, né? Para a família. Você não sente mais tristeza, só alegria. Não sei como tem gente que consegue maltratar um bichinho desse, bater, abandonar, não dar comida, não dar ração. É difícil, né? Cruel quando a gente fala, mais cruel ainda quando a gente percebe que isso de fato acontece. Ainda bem que nossos telespectadores estão enchendo a nossa tela de fofura, de amor, compartilhando muitas imagens de pets. Vamos ver mais algumas? 7h17. É Aparecido de Roseira, boa noite. Tenho 2 cachorrinhas, Kiara e Kira. São que nem filhos para mim. Não tem dinheiro no mundo que substitui. Amo elas demais. Ai, que bonita, parece gêmeas. Amei. Um beijo, Aparecido, obrigada. Jéssica. Oi, Marcela, sua linda. Essa é a Chanel, minha companheira há 8 anos. Beijo para você também, Jéssica. Ai, meu Deus, que cachorro, parece uma lady. Com as patinhas assim, olhando para a câmera e ainda fazendo carão. Um beijo, Jéssica, adorei. Boa noite, disse a Xênia de Caraguatatuba. Esses são o Giz e o Caco. Parabéns pelo programa, assistimos todos os dias. Obrigada pela sua companhia. Ó, estão se abraçando, parece, né? Amigos, então. Um beijo para você, obrigada. Um beijo para todo mundo de Caraguatatuba. Maria Rosa, essa é minha amiga e companheira, a princesa. Vamos ver a princesa? Tem cara de princesa mesmo, até com alguns acessórios ali, uns brinquinhos que eles colocam, né? Olha o olhar, que doce. Um beijo, Maria, obrigada pela sua participação. Joana, oi, boa noite. Acompanho a programação de vocês todos os dias. Muito obrigada. O nome dela é Alexa. Alexa, que fofura. Eu amei, Joana. Um beijo para você, obrigada pela sua companhia. Um beijo para você também, que mandou mensagem, que ficou com a gente até agora. Daqui a pouquinho tem o SBT Esportes Vale, nossa programação é feita com muito carinho para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pelo seu desejo que a minha voz melhore. Oremos que amanhã eu esteja melhor. 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Obrigada pela sua companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.